de Cristo. Deixe de dizer, falar com os senhores, temos feito alguns vídeos, vamos fazer um vídeo mais completo, apenas aquecendo. A CEMOB Engenharia já está funcionando a todo o vapor, tá bom? Vou deixar o telefone aqui do engenheiro responsável, Paulo Borges, telefone 21 2671 5172, ou o novo número de 21 99803 7043. Atendemos todo o Rio e Grande Rio, tá bom? Não adianta me ligar do outro estado igual o irmão me ligou de Santa Catarina, apenas Rio de Janeiro e Grande Rio. CEMOB Engenharia, projetos para a sua empresa, para a sua casa, tá bom? Bom, o tema da nossa mensagem é sem a culpa da religião evangélica. Eu quero que os senhores prestem bastante atenção em alguns argumentos de origem até científica que nós vamos tratar esta manhã. Eu quero começar lendo a expressão de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Olha lá. Quando eu disser, eu quero que você, eu não vou pregar, eu queria fazer uma palestra, porque a culpa, ela dá origem, ou ela vem da frustração, a pessoa fica frustrada, ela se sente responsabilizada pelo fracasso dela não conseguir cumprir, ou ela quebrar alguns padrões estabelecidos pela sociedade ou pela religião. E ela vive culpada. Como nós estamos dentro dessa esfera cristã, tem muitas pessoas, como cristão, carregando culpa de ter quebrado a campanha, de não ter ido na Santa Ceia, de ter prometido algo a Deus e ter quebrado através de um voto. Tem muitas pessoas que se sentem culpadas porque a mulher foi embora e carregam culpas a vida inteira. Tem muitas pessoas que se sentem culpadas porque o marido foi embora. Ah, se eu tivesse feito assim. Ah, se eu tivesse feito assim. E vive arrastando esta culpa até o túmulo. E não adianta, porque nada muda. Então nós vamos tratar de alguns assuntos, porque eu sei que tem muita pessoa doente, tem muita pessoa que não vive por conta da culpa, e a culpa adoece. Olha isso aqui, gente, olha só. Quando eu disser ao perverso, segundo o escritor, ele estava entendendo que Deus estava falando isso com ele. Então vamos tratar do que está escrito. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Vamos fazer apenas uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo por mais uma manhã maravilhosa do Evangelho. Eu espero que estas palavras fiquem fixadas na mente de cada um, e que ao término desta mensagem, desta palestra, as pessoas se veem livres desta prisão emocional chamada culpa, que foi imposta pela religião evangélica durante tantos anos. Eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo de Deus digam amém. Amém. Segundo o que nós estamos lendo aqui, e eu ouvi isso durante muitos anos, se aquele homem morrer, e eu não falar de Jesus para ele, esse homem vai para o inferno, mas Deus vai cobrar de mim. E aí, quando a pessoa morria, ou que eu não tinha oportunidade de falar de Jesus para ele, eu me sentia culpado. Rapaz, está vendo? E aquilo ficava golpeando a minha mente. Está vendo? Tive a oportunidade de falar de Jesus para aquele cara, e agora? E aquilo fica remoendo a minha mente. Mas veja, existem coisas na Bíblia que são falhas muito grandes, que são as traduções.
de verdade, eu não acredito que Deus falou isso para esse homem. Porque Deus jamais ia deixar a responsabilidade da vida humana na mão de um homem. Se o homem em si não pode se salvar, como salvaria o outro? Mas quando não se explica isto, você gera esta responsabilidade, porque os pastores gostam disso, de jogar a responsabilidade da vida do outro na tua mão, porque aí você vive dentro da igreja engajado em salvar as pessoas, trazer para dentro da igreja para encher o cofre deles. Aqui passou mais uma. Teve um camarada que passou em frente da igreja lá do curral, passou em frente, tropeçou. No que tropeçou, caiu na mão do obreiro. O obreiro, opa, mais um para Jesus. Temarai Couvas. Então a tradução é algo muito nocivo para quem não tem experiência pessoal com Deus. Porque ele pega aqui, lê e diz, mas está escrito nessa tradução. Será que no original está escrito assim? Bem, ainda que no original esteja escrito assim, será que quem escreveu tinha a mesma percepção que eu tenho de Deus? Porque eu jamais aceitaria que Deus colocasse a vida do Elcinho na minha mão, que a salvação dele dependesse de mim, porque é o que o texto está dizendo. Porque aqui, a salvação desse homem está na mão de quem? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do teu caminho, para lhe salvar a vida deste homem depende então de quê? Do profeta, sim ou não? Sim. O que acontece se o profeta não falar? Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, a sua vida, da tua mão eu vou requerer. Agora olha, o que diz a tradução da Bíblia Viva, Léo, por favor. Bíblia Viva. No entanto, quando você avisar o pecador, e ele não se arrepender de seus pecados e desobediência, ele será castigado com a morte por causa de seus pecados, mas você não será culpado. Por que, Deus? Porque você fez o que podia para ajudar. Aqui está correto. Este sim é o pensamento do Criador. A vida do homem não está nas minhas mãos. Mas a igreja não faz isto. A igreja quer que você sinta culpado pela vida do outro. A responsabilidade é tua. Você tem que ir pelas ruas, pregar o evangelho e salvar o menor número de pessoas e trazê-lo para cá. E se eu não fizer isso, se você não fizer isto, Deus vai cobrar a vida dele a você. E corre daqui, corre dali, e sábado não pode varrer a casa, e bota taubinha na rua como os testemunhas de Jeová para salvar o menor número, e que Jesus está voltando, e se eu não falar Jesus voltar, Deus vai cobrar de mim, porque está na Bíblia. Então a responsabilidade do homem aqui em questão estava na mão do profeta, segundo uma tradução, mas a outra já tira a responsabilidade. Então esta tradução, pelo que eu conheço do Criador, é uma tradução que é aceitável para o povo da graça de Deus, porque a vida do homem não depende de mim, senão o homem não seria salvo pela graça, ou eu mesmo teria condição de me salvar, ou você condição de se salvar, e aí Cristo morreu então em vão. Então, eu quero falar com os senhores, porque esse homem aí devia estar debaixo de culpa. Se na primeira tradução, bota lá, Léo, revista Almeida, revista e atualizada. Aí, então, como que um profeta ouve a voz de Deus e se sente, então, sabendo que a responsabilidade da vida do homem está na mão dele? Eu quero parafrasear um versículo para você entender
Porque as pessoas dizem assim, não, Deus falou comigo. Pô, legal, cara. Falou mesmo, Deus falou comigo que você vai comprar um carro. Pô, caramba, cara. E será que eu estou sem ouvido? Será que Deus não fala comigo? Que se o carro quem vai comprar sou eu, Deus está fazendo fofoca, porque eu não queria que você soubesse que eu ia comprar um carro. Você vai me pedir carona, vai botar olho grande, vai fazer inveja, vai ter ciúme, vai mandar o ladrão me roubar. Eu iria comprar um carro, já não vou mais, porque Deus primeiro falou com você e não falou comigo. Mas as pessoas se pegam em trechos da Bíblia, quando os profetas disseram o que diz, por exemplo, Léo, Ezequiel 3,15, Ezequiel 3,15. Aí mesmo, aí... O profeta estava dizendo, então fui a Tel Abib, está tendo guerra por aqueles lados, aos do exílio, você vê que sempre houve guerra em Israel, nunca foi Jesus voltando, que habitavam junto ao rio Quebar, passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias sentei-me ali atônito no meio deles. 16, findou-se os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, segura. Então aqui, a pessoa acha que o profeta está dizendo, a palavra de Deus veio a mim. Então as pessoas acham que Deus veio até aquele homem e começou a conversar com ele. É o que os crentes evangélicos interpretam como veio a minha palavra do Senhor. Mas essa palavra veio aonde? Aqui na consciência. Não é que Deus falou com ele numa voz audível e diga, meu servo, ele, oi, o que você está fazendo? Não é isso, não. A voz de Deus está na tua consciência, te mostrando o que é certo e errado, o bem e o mal. Se você ouve a tua consciência a respeito do bem, Deus falou com você. Se você ouve a tua consciência através do mal e evita, atendeste à voz de Deus. Mas as pessoas acham que é uma voz sobrenatural. E muitas vezes a voz da nossa consciência é um imaginário fértil da nossa carne. Que eu já ouvi pessoas dizer assim, não, é que aquele homem lá é o homem da minha vida. Deus mandou eu casar com ele. Qual? Aquele lá, ó. Não, mas aquele lá não é o comandante da fragata, ganha 47.930? Sim, é ele sim que é o meu varão, a minha benção. Não é só sua não, filha. Até eu queria também. Até eu queria essa benção. Comandante da fragata, meu irmão. E aí, quando esses pensamentos, essa voz, esta palavra frustra, a pessoa entra num estágio de culpa, num senso de juízo. A psicanálise, que não é a minha área, explica a culpa como um sentimento que está relacionado ao remorso por quebra de padrões de conduta ou violação do padrão moral. A pessoa sente um remorso. Não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter feito aquilo. E aí, entra aquele assunto que nós falamos do afeto imaginário. Ela começa a criar especulações. É por isso que eu fui mandado embora. É por isso, porque eu fiz aquilo. Está vendo? Deus está me punindo. Deus está tratando comigo. Os crentes gostam muito disso. Deus vai tratar com a irmã, hein? A irmã vai passar numa peneira em terra. Meu Deus, na moenda, meu Deus. Cara, no primeiro virar da moenda, eu já me estouro todo. Então, a religião imputou na consciência das pessoas essa culpa, que uma vez quebrado alguns padrões de conduta religiosa, ela está debaixo de culpa. Tiago explicou isso. Tiago, capítulo 2, versículo de número 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha, isso está na Bíblia? Está. Mas isso é para mim? Não.
Nós não somos culpados diante de Deus, nós fomos justificados pela graça, nós fomos inocentados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, por favor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não há culpa de você diante de Deus, está livre. A culpa vem quando você entra dentro da igreja evangélica e o pastor diz: quebrou a corrente, quebrou a campanha, não fez o voto, não deu o dízimo, e vem com a culpa, vem a consequência da ameaça, e ninguém dorme direito. Então ele diz: qualquer um que guarda a lei, e os crentes guardam a lei. Mas o senhor também não guarda a lei? Por exemplo, a lei do trânsito o senhor não guarda? Ô coisinha linda do pai? Ô coisinha tão bonitinha do pai. Ô coisinha tão bonitinha do pai. Não é essa a lei, era a lei de Moisés, que alguma parte dela está dentro das igrejas. Jejum, dízimo, batismo, santa ceia, é esta lei. Se você não guarda toda a lei, circuncisão, lei do liberado, se você não guarda tudo isso, você é culpado. E a igreja trabalha isto na mente das pessoas. O conceito judaico foi adotado pela igreja por conta do sentimento de culpa. É preciso os pastores colocar culpa de umas pessoas para ela assumir compromisso e não quebrar os padrões da igreja. E aí ela não sai. Olha o que Paulo disse em 1 de Coríntios 11, 27 ao 29. Olha aí. 1 Coríntios 11. O 11 é depois do 12. Ah, tá aí. É antes do 12, né? Por isso, olha o conceito judaico. Paulo era um judeu. Olha só. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será absolvido. Será o quê? Réu. Se é réu, é porque foi culpado. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E isso aqui é imputado dentro das igrejas. Sem explicar o contexto cultural, isso é imputado dentro das igrejas. E a pessoa diz: meu Deus, o que foi? Você derramou o corpo, Senhor da glória, misericórdia, lavácia. Olha o que o apóstolo Paulo disse: você vai comer e beber juízo, você não está discernindo, você se tornou culpado. E a pessoa... E aquela passagem que diz que não existe nenhuma condenação, passou a existir, agora existe uma. Meu irmão, infelizmente, essa culpa se alastra para a vida. Essa culpa sai para dentro da tua casa, você se sente uma pessoa frustrada, você se sente uma pessoa abandonada, faz da vida um fardo emocional, se vendo incapaz de superar os desafios por causa da culpa. A culpa faz você se ver uma pessoa incapaz. Você entra no desamparo. Toda pessoa que se sente culpada, ela entra no desamparo emocional. Não sabe que a mulher foi embora? A culpa é minha, cara. A culpa é minha. E isso fica remoendo ele. Ele não se abre para novos relacionamentos. Ele perde o gosto da vida. Ele tem medo de entrar num novo relacionamento, porque tudo que ele faz dá errado. Eu não consigo, cara, eu já tentei de tudo. Eu já parei de beber, eu já trouxe 1000 rodadas, desde a eternidade, paixão cruel, desenfreada. Ele se sente culpado e isso arrasta para a vida. Não existe nada pior do que a culpa. E os pastores sabem disso, e eles trabalham essa área psicológica. Eles, como manobra na área da psiquiatria, eles trabalham isto. Ele impõe culpa, a responsabilidade é tua. Você tem que converter, você tem que evangelizar. Não, porque senão Deus vai cobrar os talentos de vocês. O conceito judaico é mestre nisso. Tu viu o que Tiago disse?
Se você tropeçar em um ponto, você será culpado. Vê o que Paulo disse? Ainda com os fermentos da lei, se vocês comem e bebem esse pão, vocês serão réu, vocês serão culpados. Porque Paulo ainda tinha os fermentos, Paulo estava na formação do Evangelho. Até antes do ano 70, o Evangelho estava, numa catarse. O Evangelho estava numa catarse, não, o Evangelho estava num bloco de concreto com parede de barro, estava se cruzando. A graça não tinha sido estabelecida, ainda tinha os sacerdotes, ainda tinha os dízimos. O templo fazia sombra ainda sobre as igrejas que estavam se formando. Então Paulo ainda tinha os requisitos da lei. Paulo ainda trazia a culpa da religião sobre a mente dele. Esta é uma frase de Paulo. Olha a frase de Paulo em Romanos 7:24. Desventurado homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Bota na Bíblia Viva, por favor, Léo. Bíblia Viva, depois tu volta para aí. Que situação terrível esta em que eu estou. Quem me livrará da minha escravidão a essa mortífera natureza inferior, lá dentro dele? A palavra desventurado lá tem uma origem de miserável, desgraçado, desventurado. Eu sou o verme de Jacó. Tudo pó da terra, isto tudo é imposto pela religião. Eu não presto, eu não valho nada, eu não consigo. Eu já tentei, não dá certo para mim. Eu não vou a lugar nenhum. Tudo isto, meu irmão, é a culpa produzida no interior, no inferior do homem. Ora, mas não foi esse homem que disse aos Efésios que as pessoas eram abençoadas com todas as sortes de bênçãos? Não foi este homem que pregou aos Gálatas que os da fé são benditos com o crente Abraão? Não foi este homem que disse aos romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Como que se tem uma confissão contrária àquilo que ele pregava? Porque ainda havia resquício da religião. Eu sei que muitas pessoas que me ouvem nesta manhã ainda têm resquício da religião. Quando alguma coisa dá errada, o senso de juízo diz: está vendo? Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada sim. Que negócio de graça, coisa nenhuma. Quando eu dava jejum não era assim. Não. Eu vou jejuar só mais uma vez. Queria que você jejuasse no dia do pagamento. Pudim de leite moça, queijo de Minas, pão doce com canela e banana. Eu vou cutucar o Paulo daqui em espírito. Picanhazinha com monese. Tá doido? Porque o senso de juízo. Como que um homem que vai ao terceiro, no andar lá de cima, vai ao terceiro céu, ouve palavras inefáveis e se vê ainda um miserável, desventurado homem que eu sou? É assim que está a confissão de muita gente que conhece o Evangelho da Graça, mas não se conhece. Conhece o Evangelho da Graça, mas não se conhece. Qual o efeito disso? Senso de frustração e aprendizado desprezado. Você sabe o que é um aprendizado desprezado? É quando você aprende. Quando vem a situação, você ignora o aprendizado. Aprendeu a vida inteira. Quando você bate de frente com a situação, você não usa aquilo que aprendeu. É o aprendizado desprezado. Falta de competência comportamental. Você não tem competência no teu comportamento para resolver aquela situação. Todo o aprendizado da graça de Deus sai quando você ouve uma trovoada. Existem pessoas que estão desesperadas. Povo da graça, hein? Ah lá, Israel está em guerra. E é o fim do mundo. Só falta o anticristo. Corre atrás dele lá no Sarapuí, dessa miséria.
Existe um homem chamado Martin Seligman, uma das maiores autoridades renomadas em comportamento humano. Em 1960, este homem fez uma experiência que hoje, certamente, ele seria preso, certamente seria ignorado. Seligman pegou uma gaiola, eletrificou a metade da gaiola e a outra não. Colocou um cão lá dentro, do lado da parte eletrificada. O cachorro ficou rodando na parte eletrificada até que ele correu e foi para a parte que não tinha choque, ficou lá. Ele tirou o cão. 2 horas depois, ele coloca o cão lá dentro, o cão entrou para a parte eletrificada, rodou 2 minutos, foi para a parte onde não estava. Ele tirou o cão. Quando ele colocou o cão na parte eletrificada, o cão bateu aqui e correu para outra parte que não estava. Ele tirou de novo, botou o cão aqui, o cão correu para lá. Aprendeu? Depois ele fez o mesmo teste. Botou uma parte eletrificada, toda a parte eletrificada, e ali ele botou uma alavanca. O cachorro rodou, procurou a parte, não tinha, e o cachorro, pá, na alavanca, desarmou. Tirou o cachorro, botou de novo, o cachorro rodou, pum, na alavanca. Tirou o cachorro, botou de novo, botou o cachorro, pum, alavanca. Botou o cachorro, pum, na alavanca. Ele fez um outro teste. Tirou as alavancas, tirou a parte que não estava eletrificada, botou na gaiola toda a parte eletrificada e soltou o cachorro. O cachorro rodou para lá, rodou para cá, rodou para lá, rodou para cá, rodou para lá, rodou para cá, se cansou, não achou nada, ficou lá mesmo. Tirou o cachorro de lá, voltou a botar a metade eletrificada e a outra metade. O cachorro entrou na parte eletrificada e ficou lá mesmo com a outra parte lá. Botou a parte eletrificada e botou a alavanca. O cachorro ficou na parte eletrificada e desprezou a alavanca. É assim o aprendizado desprezado. O cachorro desprezou as alternativas que ele tinha de levar choque e foi se acostumando. É o que a culpa faz comigo e com você. Faz você se acostumar a viver culpado e aceitar essa situação, mesmo sem tendo uma alternativa. Você não procura mais. Tá bom, eu nasci assim, é assim que eu vou viver. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nunca mais esqueça isso, por favor. Quando você tenta e não consegue, e não procura estratégia, você deixa de ter o protagonismo da tua mente. Você deixa de ser o líder de você mesmo para se acostumar a uma situação que vai te aprisionar para o resto da vida. É o que muita gente está vivendo aí. Se acostumou a uma situação, se acostumou a ser medíocre, se acostumou com a miséria. A miséria passou a ser a sua companheira. Aqui do lado tem uma alavanca. Mas de tanto rodar, diz, cansei. Isso tá bom pra caramba. Estou aqui com o meu carro, ele quebra no meio da rua, eu empurro, desço ladeira abaixo, quebra a cara, mas tá bom, não preciso de cara, eu preciso de perna. Bate o carro, quebra a perna, quebrou a perna, não quebrou o braço, para mim tá bom, não preciso de perna, se for cadeira eu levo assim. Aí a pessoa vai se adaptando. E é isso, esse exemplo do cão com a possibilidade, a estratégia de mudança, se livrar da culpa. A paranoia da culpa faz com que eu me acomode a situações extremas. O cão se acostumou tanto a levar choque, que aquilo já não fazia mais efeito nenhum. Se alguém, deixa eu te falar uma coisa, é igual pimenta. O cara come tanta pimenta, um pingo se cair no prato do outro, ele diz, nossa, que pimenta ardendo. Você é frouxo. Fala sério, está doendo mesmo? Está ardendo mesmo? Claro que está. Sabe por quê? Ele se acostumou tanto com a pimenta, que já não arde mais. As pessoas se aceitaram tanto sofrimento na vida dela,
que causa mal a notícia de sucesso. O quê? Isso não é para mim não, cara, você está maluco? Eu disse para vocês em off, Dr. Roberto Marinho começou o seu império aos 50 anos de idade. Ele sabia que mesmo levando choque na vida, havia uma alternativa dele procurar uma estratégia para vencer. Poderia ser um homem que tinha cruzado os braços diante do mundo, mas a sua visão estava lá na frente. Hoje está aí um império com seus filhos aí, vivendo como reis nessa terra, e eu como filho do Altíssimo. Aonde está a sabedoria do Eterno para que eu possa viver como rei nesta terra? Não que eu tenha palácios, mas que eu seja um rei aqui dentro, que eu seja o protagonista mental da minha história, que eu escreva a minha história e mesmo que ela não represente muitas coisas para os outros, eu seja um sucesso em mim, que é o mais importante. Krishna Shadriman disse algo interessante. Se o mundo ao seu redor ser uma poça de lama, seja você o seu oceano. Eu não estou preocupado com a conquista dos outros. Eu estou preocupado em conquistar, em primeiro lugar, as minhas emoções. Ser gerenciador dos meus conflitos. Se eu aprender a gerenciar os meus conflitos, eu serei o protagonista na minha mente. Eu serei o líder de mim mesmo. Eu tomarei decisões que vai me alavancar para a vida. Ainda que esteja difícil para todo mundo, eu não aceito dificuldade. Porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para fazer. Então, quando você não é o protagonista da tua vida, você não tem atitude emocional, porque a culpa faz você se entregar ao desamparo. Pode ter uma alternativa, você não procura. A alavanca pode estar ali, você não vai. Você se entregou ao desamparo. Ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. Todas as pessoas que não valem nada, todas as pessoas que falam assim, está vivendo um desamparo emocional. Lembra daquele homem? Jesus perguntou, o que tu está fazendo aqui? Ele, eu não tenho ninguém. Ué, você não tem ninguém. E os outros que foram na frente, tinha? Estavam na mesma situação que você. Mas eles procuraram a alavanca. Eles viram que havia uma alternidade, uma possibilidade de sair desse estado medíocre. E você? Você ficou reclamando, eu não tenho ninguém. Mas quando eu vou, vai outro diante de mim. E esse que foi diante de você, tinha alguém? Não, estava na mesma situação do que eu. Ora, se eu estou num lugar que só tem miséria, tudo bem. Mas se eu estou num lugar que tem miséria e tem alguém conseguindo sobreviver, então se há uma possibilidade para ele, há uma estratégia para mim também. Se eu estou num lugar que todos estão vendendo, eu também vou vender. Se eu estou num lugar que todos estão na miséria, aí, meu irmão, ainda assim, eu serei um miserável chique. Mas as pessoas se entregam ao desamparo. Diz, não vou conseguir, não vai dar, é o fim, para mim não dá certo, eu vou ficar aqui, garçom, na mesa do bar. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu sou um cara carente, eu estou aqui, eu conheço a graça de Deus, está entendendo? O senhor me arruma aí, me leva para a delegacia, me mete o porrete, que eu quero é dormir. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Aqui está algo que eu quero falar com vocês, para encerrar essa palestra. 58 anos, meu irmão. Vai ter sopão. Preste atenção nesta frase. Fazei tudo reclamando, brigando com as pessoas, dizendo que a mulher não presta, que o arroz está queimado, que a meia está com chulé. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Murmurar, a etimologia desta palavra está ligada a
clamar. Fazei tudo sem reclamar, que é clamar de novo. Pedir ao seu cérebro aquilo que aconteceu. E o seu cérebro entende, é isso que ele quer. Não vou evoluir, não vou mostrar a estratégia. Porque o animal, o cão, é um dos animais mais inteligentes que nós temos. Eu tenho 5. Se você fala com ele uma vez, senta, depois que ele aprender, ele não despreza esse aprendizado. E se você colocar em outro lugar, ele não procura alternativa, é aquilo ali. As pessoas dão ao cérebro aquilo que ela não entende e não evoluem. O seu cérebro é um canteiro que o que você jogar vai germinar. Você tem um canteiro, você joga ali semente de abóbora. O canteiro não sabe dizer se é abóbora baiana, se é abóbora chique-chique, se é abóbora do Nordeste, se é abóbora d'água, se é abóbora doce. Ele sabe dizer isso? Não. O canteiro vai produzir o quê? Abóbora. Ah, mas eu queria abóbora baiana. Selecionasse a semente. Ah, mas eu queria abóbora chique-chique, que montou uma boutique. Selecionasse semente de abóbora chique-chique, que monta uma boutique. Já ia nascer com umas sirigaitas, entendeu? Assim é o teu cérebro. O que você der a ele, é o que ele vai produzir. Se você reclama, o cérebro diz, ah, ele quer isso, não vou evoluir, não vou trazer insights, não vou mostrar a estratégia, não vou mostrar onde está a alavanca, não vou mostrar onde não está o terreno energizado, eu vou paralisar ele aqui, porque é isso que ele quer. Que é isso que você quer. Uma mulher que não presta. Sim, teu cérebro está entendendo isso. Porque você vive falando, minha mulher não presta, minha mulher não me ama. Aí fica aqueles homens chatos, né? Você me ama, meu amor? Amo. Você me ama, meu amor? Eu já disse que amo. E quando ela fala assim, eu já disse que amo, a mão já está pronta para virar no focinho. Pô, eu já disse que... São culpas produzidas na nossa mente. Nós aprendemos a ser culpado. Está vendo? O colega da escola não veio hoje. Por quê? Brigou com ele, a culpa é sua. Nós fomos ensinados a ser responsabilizados pelos outros, erros dos outros, e trazer sobre a nossa vida a culpa. E não evoluímos. E ficamos aqui murmurando da etimologia da palavra reclamando. Clamando de novo. Eu fiz uma live esta semana. Uma coisa é agir. Outra coisa é reagir. Agiu? Sim. Agora eu vou reagir em cima daquilo que eu fiz lá. Eu fiz aqui, não deu certo. Eu agi. Não deu certo. O que eu vou fazer? Eu vou reagir em cima disso que eu fiz aqui. Vou ter sucesso. Se eu não tiver sucesso, a experiência lá na frente vai me mostrar um novo insight, uma nova alavanca. Porque eu já agi, reagi e torno a reagir. O meu cérebro entende o quê? Ele quer evoluir. Eu vou trazer o insight. Porque a máquina mais poderosa do corpo humano é o cérebro. É aqui que se forma a inteligência, é aqui que se formam as decisões, os planejamentos. A tua mão não planeja, obedece o comando. Por isso é que Paulo fez uma analogia, que Cristo é o cabeça da igreja, porque lá vem o comando para uma vida espiritual saudável. Agora, se você reclama, pô, meu pagamento não caiu, cara. Poxa, dá até vontade de xingar um palavrão, cara. Pô, caramba, você está reclamando. Mas olha o que ele disse, para não fazer. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, vírgula. Quando tem vírgula eu pergunto, para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, olha lá a palavra escondida lá, filhos de Deus inculpáveis. Então quando eu paro de reclamar, eu anulo a culpa. Não, ela foi embora, a culpa não é minha. Ora, se não foi culpa sua, você brigou e bebeu, não é mais culpa, ela foi embora, saiu do meu domínio. Eu tenho responsabilidade por essas ações, mas culpa eu não tenho mais. Eu parei de fazer, ela foi embora, eu estou livre. Uma coisa é ter culpa, outra coisa é ter responsabilidade.
Culpa me coloca debaixo de juízo de uma frustração. Responsabilidade me coloca num senso de crescimento para que eu não cometa mais aquilo que eu cometi. Paralisou a minha vida. Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser astros que resplandecem como um luzeiro nesse mundo. Esta é a lição para que você cresça na sua vida. Para que quando as pessoas olhem para você, veja a luz de Deus. Não adianta falar, eu tenho Deus e está em trevas. Mas eu não estou em trevas, lá em casa eu paguei a luz. Alô, coisinha bonitinha do pai. Não é dessas trevas, são trevas interiores que você carrega com culpa de anos na tua vida. De prisões emocionais que te arrastam. Existem pessoas que nunca mais conseguiram ter um relacionamento por conta de um casamento frustrado lá atrás. Pessoas que nunca mais se ergueram por conta de uma falência numa empresa, numa sociedade. Crianças que têm o seu choro cálido porque entraram numa guerra entre pai e mãe que nunca permitiram entrar. Mães que têm os seus filhos com ousadia, que xinga, que briga e que não consegue mais ter uma vida normal por conta do senso de juízo e da culpa. Está na hora de anular isso. Você nasceu para ser feliz. Deus deseja a sua felicidade. Livre-se da culpa. Pare de reclamar. Tudo está bem. Quer reconhecer os teus inimigos? Fale de sucesso para eles. Entendeu, Jane? Os inimigos odeiam o sucesso alheio. Os invejosos odeiam o sucesso alheio. Para de ficar, que tá ruim, que não sei o quê, não consegui pagar meu cartão esse mês, porque a minha mulher, não sei o quê, não quer me beijar na boca, a dentadura dela quebrou, e o cara inveja. Mulher que quebra a dentadura não quer beijar na boca, não. E aí, a invejosa, é mesmo. Tem umas que batem, eu odeio aquelas mulheres que, é mesmo. E fala assim, ó, é mesmo coisinha? Cara, bateu no teu ombro, falou coisinha e fica te instigando para você falar mais da sua vida. E o que mais, hein? E o que mais? Não acabou. Não, tem alguma coisa a mais sim. Tem. Ela termina aqui, vai lá no Facebook, mas te escracha todinha. O invejoso, os teus inimigos, o ciumento, odeia notícia de fracasso. Saia daqui hoje e diga lá, o quê? Estou vivendo os melhores dias. Olha como é que eu estou magrinha, olha. Faz aquela foto igual a Andréia, a Jane, e junto com a minha irmã, aquela foto assim, ó. Mas as invejosas ficam para morrer. Ah lá, se sente ela, ah lá, como não gosto delas. Não conte miséria, não reclame da vida, para que você seja filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês vão resplandecer como luzeiros neste mundo. Recebe isso? Recebe isso? Luzeiros, luzeiros, luzeiros. Eu descobri uma coisa interessante. Eu não tenho controle daquilo que eu sinto, mas eu tenho controle daquilo que eu faço com essas emoções. É interessante. Eu não tenho como evitar uma pessoa que me desperta o ódio. Se eu me sentir culpado, eu ataco ele. Mas eu tenho o controle de não reagir desse sentimento do ódio. Isso se chama autocontrole emocional. No autocontrole emocional, não é as emoções que governam o meu comportamento. São os meus comportamentos que controlam as minhas emoções. Diga, papai. Isso aí. Quando você vê uma pessoa que o cara gritou com ele, você que é vagabundo, do seu teto, perdeu o autocontrole. Porque as suas emoções
governou o teu comportamento. Todos viam você como uma pessoa sensata, uma pessoa sem culpa, como um luzeiro resplandecendo, deixou que as suas emoções governassem as suas emoções. No autocontrole isso não funciona. Quem é protagonista da sua mente, quem é líder de si mesmo, você não tem como dominar o que você sente, mas você domina o que você faz através desse sentimento. Você aqui diz, não cabe a mim. Eu brinco com a minha esposa não vai falar nada. Eu sou um lorde. Eu sou um lorde de Deus. Não cabe a um lorde a agressividade verbal. Não cabe ao lorde a discussão. Não cabe ao lorde bater boca com os idiotas. Os idiotas são os únicos seres humanos que se acham incríveis, mas são desprezíveis. Pegou a visão? E quem é que entra nessa atmosfera? Uma pessoa que é culpada. O culpado, ele se acha desprezível, se acha abandonado, se acha desamparado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ela foi embora porque eu não beijo bem. Ela foi embora porque eu ganho um salário mínimo. Tem de tudo. E aí, ele está pronto para guerra, para ataque. Ninguém me quer, ninguém me ama. Então eu vou morrer mesmo, eu vou bater com o carro, eu vou dar na cara dela. É hoje. Quem está livre da culpa tem autocontrole. Eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade. Tomei uma atitude errada, mas a culpa não é minha. Eu ignorei alguns sinais, alguma coisa já estava mostrando que não estava bem. Ao invés de eu gerenciar o conflito, fazer um mapeamento da situação, eu me entreguei à emoção, não tive autocontrole, fui para a rua, bebi, voltei, quebrei a cara dela, ela foi embora agora. Agora ela está com o Ricardão. Não pensa, senão a culpa vem. Não pensa no urso. Pronto, pensou. Ah, meu Deus. Pare de reclamar. Faça um mapeamento da situação. Aprenda a ter gerenciamento do conflito. Analise. Estou com dívida. Faça um mapeamento, gerenciamento do conflito. Está gastando mais do que pode. Corte, faça uns aparos, a bonança virá e o crescimento te mostrar o caminho da alavanca do terreno que não está energizado. Em termos espirituais, você precisa entender que não há culpa diante de Deus. O escrito de dívida foi rasgado. Você não deve nada a Deus. Se você não deve nada a Deus, se não há culpa diante de Deus, há responsabilidade diante dos homens. Assuma compromisso e procure ser fiel a você mesmo, que tem muita gente sendo infiel a ela mesma. Promete aquilo que não pode cumprir. O conflito virá, você se sentirá culpado. Só prometa a você aquilo que você pode cumprir. Se não tem condições de fazer uma dieta, não entre nesse caminho, que esse caminho é do Satanás. Esse negócio de prometer, fazer a dieta, chegar em casa, tem picanha, tem bacalhau, tem pudim de leite moça, tem Fanta gelada, o cara promete e não cumpre. Eu sou por isso que eu não prometo. Colossenses capítulo 2, versículo 3 e 10, mas esse outro versículo para terminar, que eu senti que esconderam de mim, eu não sei qual é o paladar hoje não. Quem falou isso aí, meu amado? Quem está com culpa aí, meu amado? Carlão, você, Carlão. Quer me derrubar, meu amado? Olha aí. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Cancelou ou não cancelou? Quanto que aquele povo e os que vieram depois devem a Deus? Nada. Cancelou. Se eu não devo nada a Deus, não há culpa diante de mim. Sobrou o quê? Responsabilidade diante dos homens. Viva com responsabilidade. Faça um gerenciamento do conflito. Faça um mapeamento da situação. Livre-se de culpa. Você nasceu para ser feliz.
Você veio a esta terra para ser feliz. Você não veio para competir com ninguém. A maior competição é com você mesmo. Eu vim para competir comigo. Ontem mais fraco, hoje mais forte e amanhã mais sábio. Eu vou repetir. Eu vim para competir comigo. Ontem mais fraco, hoje mais forte, amanhã mais sábio. Porque senão, eu vou competir com aquele, vou perder, vou ser frustrado, vou achar que a culpa é minha ou que a culpa é dele. E o homem debaixo de culpa, ele perde o autocontrole emocional. Não adianta conhecer a graça se você não conhece a você mesmo. Porque quando um homem conhece a si mesmo, ele nasceu para uma grande conquista. Assim é, assim seja, assim disse a sabedoria da graça de Deus. Vamos nos colocar de